Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre a relação do rock and roll com a extrema direita, tá? Então a pergunta do vídeo é essa aí: por que alguns roqueiros apoiaram e continuam apoiando a extrema direita, né? Essa relação aí do rock com a extrema direita, por que isso acontece? Enfim, qual é a questão que está em jogo aí? A ideia surgiu a partir de um trecho da fala de uma entrevista do Paulo Miklos, que é um integrante do Titãs, tá? Numa entrevista que ele concedeu aí semana passada para o Roda Viva, tá? Então ele comentou isso aí, a repórter fez uma pergunta para ele sobre isso, ele respondeu, isso me deu a ideia aqui de falar sobre isso, sobre esse assunto. Então eu vou primeiro comentar a fala dele rapidamente, uma fala de 1 minuto ali, né? Depois trazer uma opinião geral aqui minha sobre o assunto, para no final trazer trechos aqui de falas do Lobão e do Roger, né, que ficaram conhecidos aí por apoiar o Bolsonaro e a extrema-direita. O Lobão já, enfim, né, já abandonou o bolsonarismo, mas enfim, algumas coisas ali que eles disseram no contexto do bolsonarismo, o Roger não, né, continua apoiando até hoje. Então algumas coisas que eles disseram e enfim, no caso do Roger continuam dizendo, ajudam também a entender um pouco disso aí, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, beleza? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, furar esse bloqueio absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito, tá? E para além disso também estou já aí, o meu romance já está na editora lá, já estão programando lá a questão, enfim, os últimos detalhes lá para poder publicar, provavelmente aí até setembro ele já está publicado, tá? Eu aviso vocês aqui também. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho aqui da fala do Paulo Miklos, para a gente poder depois passar para a pergunta, né? Para responder a pergunta, tá? Então, a repórter, né, a jornalista, na verdade, que faz a pergunta para ele, é uma jornalista chamada Roberta Martinelli, que é da TV Cultura, certo? E aí ela faz a seguinte pergunta: a gente viu nesses tempos que a gente viveu, ali atrás, quando veio uma onda de extrema-direita muito forte e que foi desesperador, a gente viu muitos roqueiros e muita gente indo para a direita, e pior ainda, para a extrema-direita. E você sempre foi um cara que se posicionou e sempre falou sobre isso, né? Como foi ver isso? Até alguns símbolos do rock sendo levados para o lado da extrema-direita, né? E aí ele vai responder, só que já vale aqui uma ponderação, né? Muita gente está tratando o bolsonarismo como algo que foi, que aconteceu, né? Que não existe mais, porque o Bolsonaro está aí fora do jogo, enfim, talvez seja até preso, né? Porém, isso é um engano, na minha concepção isso é um engano e, enfim, bom, vamos tentando falar sobre isso aí. Mas aí, em relação à pergunta, ela pergunta isso. Então, como foi ver isso, né? Até alguns símbolos do rock sendo levados para o lado da extrema-direita, né? E aí o Paulo Miklos responde rapidamente aqui o seguinte, ele diz, né? Eu fui escutar os caras de novo e pensei, então eu entendi errado, né? Como quem diz, né? Pô, os caras diziam uma coisa nas músicas, nas letras e estão apoiando outra, né? E do meu ponto de vista, tem um sutil problema com esse argumento, né? Vou tentar ponderar aí também do meu ponto de vista, tá? Mas ele continua, né? Aconteceu, aí ele, né, faz um resumo do que a gente tem visto de fato aí nos últimos anos, né? Aconteceu entre as famílias, entre os amigos, foi uma crise ética, né, e política. E mais uma vez eu atento para esse detalhe, quer dizer, ele está colocando a questão no passado, né? E ainda que, repito, o Bolsonaro, né, já esteja fora do jogo aí, pelo menos do ponto de vista aí da eleição e tudo mais, o bolsonarismo e esse movimento e essa manifestação aí, algo difusa, mas algo também característica, né, da história do Brasil, está longe de ter terminado, né? Os bolsominions continuam lá poluindo a Câmara, né, e atrasando tudo que eles podem, conseguindo atrasos, né, em todos os projetos que eles conseguem, que eles puderem, eles vão conseguir, vão continuar lá. E, enfim, né, isso talvez esteja aí mais amenizado na população de maneira geral, mas isso do ponto de vista da violência, talvez, né? Mas do ponto de vista do que é o bolsonarismo, naquilo que ele tem de atraso político e, enfim, e até econômico, né?
está longe de ter acabado, muito pelo contrário, né? Inclusive, né, essa figurinha do Banco Central aí é uma prova disso, né? Bom, então ele continua, né? Foi uma crise ética, política, né? Aí tem a coisa das redes sociais que ele fala, né? E houve uma cisão, né? Que é justamente essa coisa da polarização violenta, né? E aí ele finaliza dizendo: eu não briguei especificamente com ninguém porque eu achei uma perda de tempo. Agora, nas redes sociais eu fiz uma higienização, né? Saí bloqueando geral, né? Porque, enfim, né? A galera aí que tem uma imagem pública e tal, tem redes sociais, e as redes sociais têm milhares de pessoas, alguns até milhões, então quer dizer, você vai ver ali sempre os exaltados que vão falar merda e você tem que excluir, né? E aí ele diz, né, que agora que ele não brigou especificamente com ninguém porque sempre achou isso uma perda de tempo. E de fato, né, você brigar com um amigo seu, com pessoas, né, que você conhece, por conta enfim, de burrice política, né, que é o Bolsonaro, não dá nem para chamar de política, né? É uma perda de tempo, né? É mais importante você colocar a amizade na frente, proteger a amizade desse tipo de risco, né, e desse tipo de situação arriscada, do que, enfim, romper com um amigo por culpa do Bolsonaro, né? Enfim, não vale a pena, né? Bom, então isso aqui é um ponto, né? A fala dele é nesse sentido aí, os comentários à fala dele são esses aí. Agora vamos responder então a pergunta que ela fez, né? Que a jornalista fez, que é a seguinte, né? Por que alguns roqueiros apoiam a extrema-direita? Então eu estava pensando sobre isso aí ontem, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, o rock, a gente sabe disso, né? Desde o início, o rock tem essa energia e essa estética e esse discurso, né? E essa prática do vamos quebrar tudo. O rock é isso, né? É acelerar a guitarra, né, bater a bateria, é a pauleira ali e vamos quebrar tudo, e é uma posição de rebeldia essencial, né? A rebeldia é a essência do rock. Então, isso explica parte já dessa conexão do meu ponto de vista. E eu vou tentar explicar isso porque até o final, tá? E aí, existem algumas coisas que se somam a esse aspecto que é mais óbvio, né? Que é justamente esse aspecto da rebeldia sistêmica e essencial do rock, né? Vamos lá. Primeiro, nós vivemos uma época do vamos criticar tudo, né? E vamos quebrar tudo e tudo mais, e uma insatisfação com tudo, e em grande medida, parte dessa insatisfação com tudo é uma lógica que é a lógica da participação popular, enfim, da desobediência civil, enfim, da rebeldia contra, enfim, né, as injustiças e tudo mais, e parte deriva também de perspectivas alienadas e apressadas, e enfim, né? E que muitas vezes estão ali fazendo aquilo que o próprio Roger, né, numa das músicas dele, chamava de o rebelde sem causa, né? Enfim, então esse é um ponto, e aí vale já aqui fazer, quer dizer, né, antes de passar para os livros, vou fazer o resuminho para vocês aqui então. Então esse aí é o segundo ponto, né? O primeiro tem a ver com a questão do rock, né, da rebeldia essencial do rock. O segundo com essa coisa da rebeldia essencial da nossa época, né? E da própria postura que se espera de um cidadão, de uma pessoa que está ali, enfim, né, está incomodado com o que está acontecendo, com as injustiças, enfim, não só com aquilo que vê, mas com aquilo que acha que está vendo. Também tem isso, né? Porque parte dessa rebeldia e dessa raiva que muitas vezes acontece contra a política deriva da perspectiva dos meios de comunicação de massa sobre a política, que não é a perspectiva, enfim, né, a única, e não é a verdade absoluta, mas vai transbordando para a cabeça de muita gente, e muita gente acaba fazendo, enfim, né, críticas excessivas e inclusive antipolíticas, né? A gente, lembrando aqui, né, as manifestações de 2013 e tudo mais, muita gente expulsando partido político das manifestações, isso aí é um perigo, né? Mas, enfim, faz parte dessa rebeldia generalizada, tá? E aí, existem mais alguns fatores, tá? Outro fator geral também do mundo de hoje é a questão da velocidade, né? Então, quer dizer, tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito imediato, tem que ser muito efêmero,
E a raiva e a rebeldia, a reclamação, ela geralmente é mais rápida do que a ponderação, do que o estudo, do que a percepção mais ampla do contexto, etc. e tal. Então isso também conta para poder contribuir com a rebeldia, com o que a gente está vivendo, né, e tudo mais, tá? E aí tem deixa eu ver aqui, o que falta, né? Tem também uma outra coisa que aí deriva já de uma questão mais específica da nossa própria história, que eu tenho dito aqui, eu tenho, né, enfim, desenvolvido essa ideia aqui, pretendo escrever a respeito também, que é justamente o que eu tenho chamado de reflexividade negativa da direita brasileira, baseado, dentre outras coisas, em alguns trechos aqui do Anthony Giddens, tá? Nesse livro aqui, Consequências da Modernidade. Tá? Ele vai dizer aqui, na página 43, 44 e tal, né? Aqui na 45 especialmente, ele vai dizer uma coisa aqui que é o seguinte, ó. A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente o seu caráter. Quer dizer, e na cabeça do rebelde, e de todos os tipos de rebeldes, isso aqui é uma prática cotidiana, né? E na estrutura, digamos assim, da rebeldia, isso idem, né? Isso aqui descreve bem o que é a rebeldia, quer dizer, enfim, as práticas sociais são constantemente examinadas, reformadas, aí dá para acrescentar criticadas, reclamadas, etc. e tal, né? E à luz de informação renovada sobre essas próprias práticas, né? Por exemplo, né, as informações rápidas, diárias, né, e sistemáticas que a gente está vivendo aí com as redes sociais, com a internet, né, de maneira geral, alterando assim constitutivamente seu caráter, quer dizer, né, é a busca incessante das alterações da vida social, das mudanças para melhor, enfim, ou em alguns casos até para pior, né? Então, enfim, isso aí também explica parte dessa salada aí, tá, que a gente está vivendo. Então vamos chegar na questão do rock, tá? Vamos lá. E aí, em relação a essa questão aqui, né, ainda da reflexividade negativa, então existe essa reflexividade negativa, né, e também existe, deixa eu pegar aqui, né, uma das manifestações dessa crítica que a gente viu no Brasil recente, que é a crítica vazia da corrupção. Que tem um texto aqui do Jean Baudrillard bacana sobre isso aí também, tá? E parte dessa crítica vazia, parte significativa dessa crítica vazia que uma parte significativa da direita faz, né, contra a corrupção, né, ela é parte, né, significativa dessa crítica, ela é uma espécie de simulacro de superfície para esconder a reflexividade negativa. Por quê? Porque não está amparada por nenhum tipo de apontamento de um problema específico ou de números específicos, é uma filosofia comparada específica e também de projetos para solucionar o problema. Assim, invariavelmente, invariavelmente não, mas muitas vezes isso vem, essa crítica vazia da corrupção vem conectada com sugestões radicalmente pobres de contexto, por exemplo, né? Tem que trocar o Congresso inteiro, tem que mudar tudo, como se isso fosse resolver o problema, né? Como se isso fosse a causa do problema e não, né? E aí e aí isso também faz parte do contexto da reflexividade negativa e dessa rebeldia sistemática que a gente vive hoje. Por quê? Tem que trocar todo mundo, né? É o quê? Tem que botar tudo novo. Aí você vai ver, aparece o Partido Novo, que de novo não tem nada, porque, né, é o velho neoliberalismo de sempre, né? Que é uma manifestação que tenta se apropriar dessa lógica aí de, tem que mudar todo mundo, então nós somos o novo. Aí tu vai ver mesmo, tu começa a fazer esse serviço aqui reflexivo de comparar, de avaliar. Tem diferença desse discurso aí pro Fernando Henrique? Nenhuma. Então cadê o novo? Né? Isso é uma reflexão que se tem que fazer para não ficar repetindo, né, o velho com cara de novo, né? Então tudo isso aqui faz parte do que a gente está vivendo, né? E aí, vamos então pensar nesse tudo que eu ponderei em conexão com o rock, para tentar explicar o porquê que o rock acaba aderindo à extrema-direita, né? Ou parte dos roqueiros acaba aderindo à extrema-direita. Vamos lá. Primeiro, essa parte da rebeldia,
fica muito evidente a conexão, né? Já falei, já expliquei aqui quando eu falei no início que o rock é rebeldia por essência, né? Então qualquer coisa que se manifeste com uma aparência de rebeldia interessa para o rock, certo? Esse é o primeiro ponto. Em relação à questão da velocidade, idem, né? Porque o rock também é um pouco isso, ou seja, né? Também é em parte isso, né? Aceleração da guitarra, aceleração da bateria, né? Energia ali no ritmo. Então, se você tem uma aceleração das coisas no contexto social, no mundo, na estética vigente, naquilo que comparece nas entrelinhas do que se diz, do que se faz, interessa ao rock, interessa, isso atrai, né? Atrai o roqueiro e a pessoa que se conecta com essa estética, digamos, né? Que mais? Vamos ver aqui. E aí, né, tem um comentário final que eu faço aqui para poder desenhar esse perfil aí, né, da conexão do rock com o que a gente está vivendo e que explica parte, né, dessa conexão entre o rock e a extrema-direita, para depois a gente passar para alguns livros aqui, para trechos do Lobão e do Roger. Então vamos lá. O rock é uma manifestação artística e, como tal, incide diretamente sobre o comportamento. Rebeldia, crítica dos costumes, do comportamento adequado, né? Por isso que você vai olhar para os roqueiros, você não vai ver. Outro dia, inclusive, eu vi um show do Green Day, um dos últimos shows do Green Day, e o vocalista do Green Day, né, ele tá ali com uma roupinha meio que social, assim, né, para dentro da camisa. Eu até estranhei aquilo, eu falei, isso não tem muito a ver com o rock, né? Não parece muito com o rock. Por quê? Porque o rock tradicionalmente é isso, né? O cabelo grande, a roupa rasgada e, enfim, ou uma roupa no mínimo ali com uma mensagem rebelde, etc e tal, e aquela atitude de quebrar tudo, jogar, muitas vezes até você vê os caras quebrando a guitarra no final do show, quebrando a bateria, porque é isso, né? Então, quer dizer, tem esse comportamento aí, incide diretamente no comportamento, né? E nesse comportamento que é rebelde, que é baseado na velocidade, na energia, etc e tal. E aí, aonde está a conexão disso com a extrema-direita? Vamos responder a pergunta agora, tá? Tudo isso que eu falei aparece num olhar superficial sobre o Bolsonaro. Se você lança um olhar sobre o Bolsonaro, vamos metralhar a petralhada aqui no Acre, porra! E não sei o que, e ó, e blá blá blá, xinga todo mundo, isso aqui é um lixo, e blá, né? Você olha para o Bolsonaro, se você ignorar o conteúdo, né, e observar só a forma, ou aquilo que a gente pode chamar de aparência da superfície, o Bolsonaro é rock and roll total, né? Vamos quebrar tudo, vamos matar todo mundo, tem que matar 30 mil, porra, né, e etc e tal. Tem que destruir tudo, tem que acabar com essa porra, tem que mudar tudo, petista tem que morrer, não sei o quê, bababá. Quer dizer, é uma coisa ali, uma rebeldia, né? Que depois que, e aí, se você para, né, para poder entender melhor em que conexões isso aí está baseado, é um rebelde sem causa, né? É um rebelde sem projeto. Porém, na aparência, ele é rock and roll total. É como você escutar um rock, né, para fazer aqui uma comparação que eu acho a mais ideal aqui, né? É você escutar um rock, né, numa letra que você não está entendendo o que o cara está falando. A maioria das letras em inglês eu não entendo, não estou nem aí porque ele está dizendo. Estou ali preocupado, já falei isso aqui em outros vídeos, né? Eu estou ali preocupado com essa energia da guitarra, entendeu? E até o ritmo ali da bateria e tal. Então não estou preocupado com o que ele está dizendo, mas digamos, né, se você entende o inglês, né, que é o rock, normalmente é em inglês, tem um rock ali em húngaro, sei lá, numa língua estranha, em húngaro, que quase ninguém conhece, e o som é bom pra caramba, tu tá ali naquele ritmo, pá, né, vamos metralhar, daqui a pouco tu traduz a letra. Se tu parar para traduzir a letra do que é o Bolsonaro como letra, tu diz, putz, que bosta, meu irmão, que porcaria isso aí, né? Por quê? Porque como que é essa tradução, né? Essa tradução é fazer esse trabalho que a velocidade não faz, que a energia não faz, que é o quê? Parar, ponderar, enfim, conexões ali sutis, que não estão na superfície, estudar ali profundamente quais são as ideias, conexão histórica, né? As repetições de discurso, defesa de ditadura e blá blá blá.
e tudo mais, né? E avaliar outros detalhes do contexto, né? Por exemplo, o fato que eu já disse aqui, de que o Temer, 2 dias depois que a Dilma saiu por conta das pedaladas fiscais, ele legalizou as pedaladas fiscais e ele faz parte de uma corrente política que é aquela que derivou para o Bolsonaro. Tudo isso que a gente, né, que todo esse desenho, que é um desenho que só pode ser feito com calma, com tranquilidade, com leitura, com ponderação e tudo mais, a velocidade e a energia não vão fazer. Isso não significa que eu esteja aqui desmerecendo o rock, eu sou um amante do rock, o rock é o meu som preferido, o meu estilo preferido, mas você tem que separar a energia e a velocidade do rock da reflexão política, senão você não vai entender bolhufas do que está acontecendo ali. E pior, você pode inclusive ser atraído de maneira superficial por um discurso rock and roll de um Bolsonaro da vida, que é uma besta quadrada. Bolsonaro é isso, é uma guitarra sem letra, né? Ou seja, muito divertido para você poder, né? Agora, para colocar como presidente, não dá para fazer isso. Então, enfim, e aí entra isso, né? Se você está escutando o ritmo sem entender a letra, é uma maravilha aquilo ali. Vamos quebrar tudo, vamos matar a petralhada. Tu não está entendendo, daqui a pouco tu traduz. Isso aí está em húngaro, deixa eu traduzir aqui, peraí, pum. Bota ali no Google Tradutor, né, ou tecla SAP, entendeu? Daqui a pouco tu tá vendo, meu irmão, isso aí, furada, cara, furada. Entendeu? E essa galera, essa é a minha resposta, né, conectada com tudo isso aqui que eu disse, do porquê que o discurso da extrema-direita, a atitude da extrema-direita, muitas vezes agrada a uma galera do rock. Porque na superfície isso tem uma grande pegada de rock and roll, né? Bom, isso é um ponto. E aí vamos lá. E aí eu falei aqui, né? Se você traduzir, é uma bosta. Para além disso, política é um terreno onde não cabe o quebra-tudo. Pelo contrário, né? Para a gente chegar, por exemplo, né, para a gente pegar uma pauta que foi uma pauta das manifestações de 2013, antes de serem apropriadas pelo discurso vazio da corrupção e blá blá blá, mas uma das pautas daquelas manifestações era a educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Para a gente ter uma educação padrão FIFA, uma saúde padrão FIFA, investimento público padrão FIFA, um Estado padrão FIFA, a gente não pode quebrar tudo. Pelo contrário, né? A gente tem que construir tudo, certo? E quebrando o que é atraso e construindo, mas para médio e longo prazo, o que é avanço, certo? E aí é isso, né? Preciso ter um projeto de médio e longo prazo, tá? E aí, antes de passar aqui então para os livros e para a fala do Lobão e do Roger rapidamente, a diferença entre, saindo inclusive do bolsonarismo, ou seja, da extrema-direita, e olhando para a própria direita brasileira, o discurso da direita brasileira, de maneira geral, em relação ao Estado, é uma espécie de rock and roll sem letra, né? E muito rápido. É o quê? Estado mínimo. Estado mínimo é isso. Vamos quebrar tudo, chega lá, privatiza tudo, destrói tudo, acaba com o ministério, acaba com isso, acaba com aquilo, mas vai fazer o quê? Vou acabar com tudo. Né? E a palavra-chave para entender a esquerda é a palavra desenvolvimento, desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo não é quebrar tudo, pelo contrário, né? É construir tudo. Né? Então isso também explica um pouco dessa diferença aí. E aí, para finalizar, vamos aos livros, tá? Apenas para ficar nesse contexto aí do que a gente está vivendo, quer dizer, a estetização do mundo, tá? Para poder entender esse caráter da velocidade, do efêmero e tudo mais. Tem várias coisas aqui do Lipovetsky que fala sobre isso, para além do livro do Anthony Giddens também, e esse livro aqui do Byung-Chul Han, que eu já fiz vídeo aqui sobre ele também, né? Favor fechar os olhos, tá? E aí tem um trecho aqui, inclusive na página 29, que ele diz: a massa de informação que se acelera sufoca então o pensamento. É isso, né? Que se acelera, ou seja, vai ficando mais rápida, né? Vai sufocando o pensamento, certo? E o Christian Kumar também fala sobre isso aqui, tá? Sobre essa questão da velocidade aí e do que a gente está vivendo aí da pós-modernidade. Ele fala aqui de um monte de coisa sobre isso, né?
essa questão aí do... Enfim, ele cita uma frase do Lyotard aqui, que diz, né? Declaremos guerra à totalidade, sejamos testemunhas do irrepresentável, né? É um pouco isso, rock and roll é um pouco isso, né? Tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. E o Anthony Giddens também. Agora, olha só o nome, o título desses dois livros aqui também representa um pouco do que a gente está vivendo e uma conexão evidente com o rock and roll, né? Mundo em descontrole, o rock and roll é um pouco isso, né? Vamos sair dessa lógica muito certinha e descontrolar a guitarra né? Tem, logicamente, que tem ritmo ali, tem construções, tem diferenças, tem riquezas, mas é um resumo dessa atitude rock and roll, né? E o que a gente viveu aqui, que muita gente classifica como cidades rebeldes, cidades rock and roll, é isso aí, né? Agora, isso sem a reflexão necessária, como eu falei aqui, não ajuda em nada. E aí, para a gente finalizar, 2 trechinhos rápidos aqui, um do Lobão e um do Roger, tá? Para a gente entender isso aí. Perguntado sobre o porquê apoiou o Bolsonaro, o Lobão diz: depois de todas as cagadas e desgostos, numa crise econômica sem precedentes, com a pústula do Maduro, né, que é o cara da Venezuela, como aliado, deixar o Fernando Haddad se eleger soava como uma cusparada na cara. Isso não diz basicamente nada, né, do ponto de vista do além da superfície do ritmo rápido. Porque, enfim, né, crise econômica sem precedentes, de onde derivou essa crise, qual foi a causa daquilo ali, qual é o contexto, e etc e tal, né? E que mais? Né? E aí, falando, né, dos twitters idiotas, esse aqui já da galera porque ele começou a perceber que isso se misturava, né? Tinha gente ali com projetos neoliberais e com gente querendo a volta da ditadura, né? E até que ponto essas coisas não se misturam, né? Importante dizer isso aí. Falou também do ódio, incitação ao ódio, né? De fazer inveja a qualquer petista e tal. E aí ele respondeu pro João Gordo, né? Uma coisa que é muito interessante aqui para poder conectar com isso que a gente está falando. Quer dizer, ele disse o seguinte, ele fala aqui, né, o seguinte, naquele momento, né, quando ele votou no Bolsonaro, ele diz um negócio aqui que é interessante, que tem a ver com essa coisa da rebeldia, da destruição, né? Ele diz: naquele momento eu nunca fui fã do Bolsonaro, mas eu queria destruir o PT. Eu queria destituir, não estava nem aí se era fascista ou não. Se você não está nem aí se é fascista ou não, você está nesse ritmo de superfície e não está nem aí, daqui a pouco vem uma bosta dessa, tipo o Bolsonaro, né? Então, isso explica também, em parte, uma estética no Bolsonaro, uma estética de superfície e mal percebida, mas que tem uma conexão sutil aí com o rock e que acaba atraindo, né? E isso muitas vezes acaba sendo alienante ou, enfim, te faz, mergulhar num caminho equivocado, né? E aí, para finalizar, ele diz que o rock nunca foi aceito no Brasil, isso aqui é verdade, né? Não vai dar tempo de falar aqui sobre isso, mas tem aqui, né, o falas do Milor, do Paulo Francis, criticando o rock and roll, e, enfim, e aí ele finaliza aqui, o Roger, tá, na verdade, vem e diz que ele faz vários generalismos aqui, que eu posso fazer até outro vídeo aqui para pensar esses generalismos aqui de maneira mais detida aqui também, tá? Mas aí também uma resposta dele aqui que representa bem essa conexão aqui, né, de superfície, com a velocidade e tudo mais. O jornal pergunta para ele qual foi o principal acerto do Bolsonaro até agora, porque essa entrevista foi feita em junho de 2019, 6 meses de Bolsonaro. Qual foi o primeiro acerto do Bolsonaro? O principal acerto? A resposta dele: tirar o PT foi um baita acerto. Quer dizer, destruir, né? E aí ele vai desinfetar a máquina, desaparelhar o Estado, quer dizer, e aí já conseguimos recuperar um monte de dinheiro com a Lava Jato, que não tem nada a ver com o Bolsonaro, e aí o Paulo Guedes é um baita acerto, né? E etc e tal, o país tem que crescer, negócio de assistencialismo, blá blá blá, fica com essa conversinha de ajudar pobre, blá, 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 quer dizer, uma coisa meio que ali de superfície, não diz nada, né? E quando a gente faz a comparação efetivamente vê que, né, isso aí está longe de dizer a diferença efetiva entre os dois. Mas eu vou fazer mais um vídeo aqui para poder fazer uma reflexão mais detida sobre a fala do Lobão e do Roger, para entender esse contexto aí. Agora, a resposta que eu tenho aqui para poder passar é basicamente essa, né?
para finalizar o vídeo aqui, tá? E a gente continua no próximo. Por que que parte dos roqueiros aderiu à extrema-direita? Porque a estética de superfície do Bolsonaro rima sutilmente e de maneira muitas vezes ali perigosa com o rock and roll, perigosa no sentido de alienar a perspectiva, né? Porque quando você traduz a letra, vê que é uma bosta. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo, no qual eu trago aí para vocês a reflexão sobre a fala do Roger e do Lobão, tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto, fui.